Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre o projeto de lei número 7815 de 2017, que foi proposto pela deputada Ana Pegorini, do PT de São Paulo. A gente vai começar lendo a emenda, como de costume, e os objetivos do PL, para depois a gente comentar, tá bom? Então, a emenda é a seguinte: dispõe sobre a inclusão da economia do cuidado no sistema de contas nacionais, usado para a aferição do desenvolvimento econômico e social do país, para a definição e implementação de políticas públicas. Quais seriam os objetivos? Em primeiro lugar, incluir a economia do cuidado no sistema de contas nacionais e depois implementar campanhas educativas e antidiscriminatórias sobre a participação das mulheres no mundo do trabalho. Bom, de todos esses projetos que eu tenho visto desde que a gente começou essa playlist, esse é, sem sombra de dúvidas, o melhor, quer dizer, o mais alinhado com as propostas da economia feminista. A gente está fazendo essa divisão por playlists por uma questão didática, uma questão analítica, né? Como são muitos assuntos e como eles estão muito emaranhados, a gente dividiu com o objetivo de tratá-los mais ou menos separadamente e depois a gente costura o raciocínio e vai chegando a algumas conclusões. Se vocês derem uma olhada na playlist de economia feminista, onde estão as aulas, vocês vão perceber que uma questão central, uma questão fundante da economia feminista, mesmo o centro de gravidade em torno do qual todas as outras questões orbitam, e a partir do qual todo o edifício teórico, conceitual da economia feminista vai sendo construído, é a questão do trabalho invisível, também chamado de trabalho reprodutivo. O que é isso? É a soma dos afazeres domésticos, de todas as tarefas que compõem os chamados afazeres domésticos, né? Aquela lida que diz respeito especificamente aos cuidados com a casa, isso somado aos cuidados com as pessoas, com os familiares, com as crianças, com os idosos, com os doentes da família. Tá? Esse é chamado trabalho de cuidado. E é disso que trata esse PL. O que é a proposta? Ela criar uma conta satélite, onde seria computado todo esse trabalho que é produzido no Brasil. Quanto de trabalho nós estamos falando? Qual é o montante que nós estamos falando? Trazer à luz essa informação seria muito importante, empodera as mulheres, sabe? Quando a sociedade sabe do quanto do PIB nós estamos falando. Essas contas já foram feitas e os resultados podem variar entre mais ou menos 10% do PIB até 30% do PIB, um pouco mais, dependendo da metodologia que se use. Então, quando a conta chega por volta dos 10% do PIB, o que foi feito é utilizar a média salarial das empregadas domésticas, que é uma média bem baixa, como vocês sabem, é uma média baixíssima, para fazer as contas e chegar a esse resultado. Então, mesmo calculando lá por baixo, a gente está falando de algo em torno de 10% do PIB. Alguma coisa mais realista, porque muitas dessas tarefas são mais especializadas do que o trabalho de limpeza de casa, por exemplo. A gente está falando de trabalho de cuidado, de acompanhamento de crianças, por exemplo, fazer o dever de casa, e a gente teria que pegar essas horas que a mãe passou resolvendo tarefas de escola das crianças e calcular isso com base numa professora particular. Quanto ganha uma professora particular por hora, né? E quando ela está dirigindo, levando os filhos para cima e para baixo, a gente teria que usar no cálculo o salário médio dos motoristas. Quanto ganha um motorista por hora de serviço? Entendem? Como esse trabalho de dona de casa é muito picotado, por poucos períodos, muda-se de função muito rapidamente, é difícil calcular isso, né? A gente tem que calcular pela média de algum trabalho. A média das domésticas é muito baixa, então uma outra opção é calcular pela média do salário das mulheres, que também é bem mais baixa que a média dos salários dos homens. Olhem lá nas aulas também de economia feminista, tem umas aulas específicas falando só sobre isso, sobre os problemas das mulheres no mercado de trabalho. E aí a gente chega nesse cômputo de quase 30% do PIB, tá? Então, é muito trabalho que está acontecendo no interior das residências, longe dos olhos do público, por isso
chamado de trabalho invisível, e criar uma conta satélite, onde nas contas nacionais, onde isso viesse a público, seria excelente para as mulheres, ok? Só que, o que aconteceu? Esse projeto de lei foi arquivado, porque a deputada, o mandato dela terminou, e o que acontece é que, de praxe, nesses casos, o PL é arquivado. Então, qual é a situação dele? Arquivado nos termos do artigo 105 do regime interno da Câmara dos Deputados. Fim da legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que, no seu decurso, tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar com pareceres ou sem eles. Ou seja, se não tiver sido votado durante o período em que a proponente estava no exercício da sua função como deputada, então, findo o mandato, os projetos de lei são arquivados. E foi isso que aconteceu com isso. Infelizmente, essa é uma má notícia que a gente tem aqui, tá? Vamos continuar torcendo para a gente encontrar projetos de leis bons e que estejam tramitando ainda com chances de serem aprovados. Ok, pessoal? Obrigada. Até a próxima. Qualquer coisa, escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando, tá bom? Tchau, tchau.